Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir, meditar o Evangelho do dia. Hoje o Evangelho que nós vamos refletir é de João 12, 24 e 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouco caso de sua vida neste mundo conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus, hoje nós estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos, meditarmos o Evangelho do dia. E queremos convidar você para participar conosco desse momento. E hoje o Evangelho que nós ouvimos vem nos chamar a atenção sobre, primeiro Jesus, ele dá um exemplo, do grão de trigo. Para que ele cumpra com a sua missão, ele precisa ser lançado na terra e ali ele fazer o seu processo de germinação, para que depois de germinar ele possa brotar, surgir uma planta e dessa planta depois sendo cultivada para produzir novamente o fruto do trigo. Então de um grão de trigo pode-se produzir tantos outros grãos de trigo. Mas para que esse grão de trigo possa produzir novas vidas ou nova vida, é preciso que ele esteja disposto a fazer esse processo, disse Jesus, se deixar ser transformado nesse processo da plantação, da germinação, depois do cultivo também. É assim também a nossa vida como cristãos. Jesus usa essa comparação bonita, mas para dizer assim, para que nós possamos também dar frutos, é preciso que nós também estejamos abertos, dispostos a acolher na nossa vida esse processo também que precisa acontecer na vida de cada um de nós. Esse processo de conversão, esse processo de mudança, esse processo de transformação, para que nós possamos assim também produzir os frutos que nós precisamos produzir. E Jesus ele vai dizer que a nossa vida como cristão também é semelhante a esse grão de trigo. O grão de trigo, como o padre dizia, ele precisa morrer para poder produzir os seus frutos, fazer esse processo. E nós também aqui precisamos morrer para tantas coisas, principalmente para aquelas coisas que não condizem, não convêm com a vida de um cristão, que são contrários àquilo que nós abraçamos, que é a nossa fé. Então nós precisamos estar dispostos e dispostas a abrir mão dessas situações, para que realmente assim nós possamos, ao morrer para essas coisas, viver para aquilo que é a vontade e o querer de Deus. E aqui Jesus disse, se nós não estamos dispostos a fazer esse processo na nossa vida, nós não vamos produzir frutos. Então nós precisamos fazer esse processo também de mortificação, de renúncia, de sacrifício, principalmente para renunciarmos, abrir mão daquilo que é contrário, não é condizente com a vida de um cristão, de alguém que segue Jesus. Por isso então hoje Jesus, ao fazer essa comparação do grão de trigo, ele quer dizer para nós também que precisamos também estar disposto e disposta a fazer isso. E se assim fizermos, a exemplo desse grão de trigo, nós poderemos produzir também muitos frutos através do nosso testemunho, da nossa vivência como cristãos. Que o Senhor nos ajude a realmente estarmos abertos, dispostos a viver isso na nossa vida, para que nós possamos com isso produzir muitos frutos para o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção final, Padre, gostaria de fazer um convite para vocês especial. Nessa semana nós estamos iniciamos no dia de ontem, a semana de oração, de reflexão pelas famílias. E hoje à noite, às 20 horas, aqui no nosso auditório da Igreja Matriz, teremos uma formação e gostaríamos de convidar você sobre a Semana da Família, com o tema A Igreja nas Famílias. Quem vai fazer essa formação conosco é o nosso seminarista, o Alisson, que vai ser ordenado padre o ano que vem. Então convidamos você para participar conosco hoje às 20 horas dessa formação e nos encontramos hoje à noite aqui no nosso auditório. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.